Se você já teve uma experiência hospitalar, uma internação principalmente sua ou de algum familiar, você acha que o que é servido ali está adequado à saúde de alguma pessoa? Eu não me refiro apenas àquela pessoa que está ali doente, enferma, internada, precisando de cirurgias, precisando de tratamentos. Eu me refiro à saúde de qualquer pessoa. Você acha que o menu servido pelos hospitais está atualizado e de acordo com aquilo que a gente deveria propor como saúde, como qualidade de vida? Quando a gente fala especialmente de alimentação dentro dos hospitais, a gente não está falando de uma situação que é padrão em todos os países, em todos os lados. A mesma alimentação que é no Brasil é na Austrália? Não. A alimentação no Brasil é diferente da Holanda, que é diferente da dos Estados Unidos, que é diferente do Japão. Então, quando a gente fala de alimentação dentro de hospitais, a gente não está falando de uma prática que é seguida globalmente, né? Não depende só de cultura, depende de uma série de fatores. E isso está muito correlacionado com as condições de saúde de cada país, a qualidade do serviço de saúde que é prestado em cada país. Quando a gente está falando particularmente do Brasil, a situação ela fica bem mais complexa para analisar quando a gente fala não só de alimentação, do tratamento do paciente e tudo mais. Porque no Brasil a gente tem desafios tanto no espectro da saúde pública quanto na saúde privada, cada qual com seus próprios desafios, seus próprios problemas que implicam nessa questão da alimentação dentro dos hospitais. Por exemplo, quando a gente fala de hospitais públicos, é muito difícil alguém dizer no Brasil que os hospitais públicos são excelentes. A qualidade é excelente, não falta material, não falta comida, não falta atendimento, o atendimento é uma maravilha. É muito difícil alguém dizer isso, é quase que unânime dizer assim, olha, saúde pública não é boa, mas é o que tem. É o que aquelas pessoas de recursos limitados podem acessar. Ninguém ajudou, só agora que conseguiram ajuda. Ele chegou a cair aqui da maca, como a gente viu. Tá todo mundo parado, falou que não tinha ninguém pra ajudar. E meu filho pedindo ajuda, e nada. José não resiste e morre. Não é, a situação ela não é boa, por uma série de razões. A gente sabe que a saúde pública ela é gerida por um governo, seja um governo municipal, estadual, federal, e governos, em geral, tendem a gerir os seus recursos de maneira mais ineficiente do que o setor privado, embora o setor privado também tenha os seus próprios problemas nesse sentido. E por que isso tem a ver com a alimentação? Porque a alimentação é uma despesa dentro de um hospital. A alimentação é um custo. Nós temos a má gestão, a gente tem corrupção, problema de corrupção, licitações de hospitais são um ralo de dinheiro, é um ralo de recursos que acontece ali. Infelizmente, é aquela oportunidade para poder desviar recursos e isso acaba afetando diretamente na qualidade do serviço do hospital. E aí falta profissionais, falta material e também isso afeta na qualidade da alimentação dos hospitais. Existem hospitais públicos, que nem sequer médico tem. Pode colocar em qualquer site de busca e você vê lá uma tonelada de reportagens denunciando a qualidade precária da saúde pública. E se falta médicos, faltam materiais básicos, falta esparadrapo, falta remédios, também vai faltar comida. Muitas vezes não é nem que falta comida de qualidade, é porque falta comida mesmo. Muitos hospitais públicos de muitas comunidades, de vilas, de cidades mais longe, né, dos grandes centros, não tem comida. É a própria família que dá ali o suporte, que leva a comida para os pacientes e que leva dentro das suas condições. Quando não é a família, é uma ONG, é um grupo, é a própria comunidade que se une para poder ajudar ali aquele hospital. Então, quando a gente fala de saúde pública e alimentação, a gente está falando de um problema que transcende a questão da ciência nutricional, a questão de que se um determinado alimento é adequado para aquela pessoa ou não, porque o problema tem uma cascata de problemas antes, que primeiro precisa chegar comida nesses lugares. E qual a diferença para hospitais
privados, porque o atendimento em hospitais privados também não é tão bom assim. A vasta maioria que faz uso da rede privada de saúde utiliza através de plano de saúde. E planos de saúde, hospitais, por mais que sejam privados, onde em teoria a qualidade do atendimento deveria ser um pouco melhor, também enfrentam uma série de desafios por conta de pesadas regulações que existe no setor, que faz com que os planos de saúde tenham que fazer verdadeiras manobras para conseguirem serem rentáveis. Ou seja, existe um desafio na gestão dos custos pelos planos de saúde, pelos hospitais. Os próprios profissionais de saúde não ganham bem, não são bem remunerados, e isso acaba afetando também a qualidade tanto do serviço quanto da disponibilidade também de profissionais. E por que isso é importante nesse contexto? Existem hospitais que simplesmente não têm nutricionista. Não tem um nutricionista clínico dentro de um hospital, que é uma coisa que deveria existir para poder garantir que os pacientes vão ter uma atenção adequada e que vão receber a alimentação adequada dentro dos hospitais. E quando existe nutricionista dentro do hospital fazendo esse trabalho, tentando fazer um bom trabalho, muitas vezes esse nutricionista ele acabou de vir de uma universidade com uma série de diretrizes, aquelas diretrizes que a gente já sabe que não funcionam, diretrizes inadequadas, que já se provaram inadequadas, mas ele sai de lá basicamente como uma máquina de contar calorias, uma máquina de luxo de contar calorias. Ele não entende quais são os impactos que muitas vezes uma alimentação tem na saúde do paciente. Ele precisa avaliar as interações do alimento que o paciente está recebendo com os medicamentos que o paciente está recebendo com o tratamento, se aquilo vai afetar de repente a inibição ou a produção de alguma enzima, alguma proteína, alguma substância que o paciente de repente não pode comer. Esse é o papel do nutricionista dentro do hospital, e muitas vezes a figura desse nutricionista não existe, e quando existe, ele recebeu um treinamento que foi inadequado, porque infelizmente na vasta maioria dos cursos de nutrição ainda se ensina esse conceito muito rudimentar, com base em calorias, de que as pessoas deveriam comer grãos integrais, de que as pessoas deveriam comer cereais aqui e ali, e alguns industrializados, porque é basicamente regular as quantidades. Ou seja, a gente também tem uma questão de falta de preparo de certos profissionais dentro do hospital para poder garantir a qualidade dessa alimentação que chega para o paciente. Porque essa é a função do nutricionista, porque quando a gente olha para os demais profissionais de saúde, enfermeiras, médicos, técnicos de enfermagem, técnicos laboratoriais, esse pessoal, eles não foram treinados para poder garantir uma nutrição adequada para o paciente. Eles foram treinados em outras habilidades, em outros ofícios. Nem sequer médicos conhecem de nutrição. Ele não sai da universidade sabendo de nutrição. O médico, basicamente, ele é treinado para poder ministrar drogas, ministrar remédios e cirurgia, fazer procedimento cirúrgico. É nisso que ele é treinado, porque ele precisa focar em resolver o problema do paciente naquele momento. Ele não está vislumbrando uma solução de longo prazo, uma coisa de longo prazo para o paciente. O paciente está ali naquele momento para resolver aquele problema, ele precisa resolver aquele problema naquele momento. Então, o médico ele é treinado para isso, ele não é treinado em nutrição. Os médicos que conhecem de nutrição e conhecem os impactos da alimentação no corpo humano, na saúde para o longo prazo, para a prevenção de doenças, são médicos que se especializaram depois. Eles não estão no hospital dando atendimento para paciente, eles não estão lá, eles estão em outros lugares, eles estão atendendo em outros lugares, praticando um outro tipo de medicina. O mundo ideal seria onde a gente realmente tivesse menos pessoas chegando no hospital, ou seja, as pessoas poderiam chegar no hospital de repente por conta de um acidente, alguma coisa que aconteceu, alguma eventualidade, mas não por problemas que foram nutridos por má alimentação, por um mau estilo de vida, porque a pessoa não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso a água de qualidade, e muita gente chega no hospital por conta disso. Então o cenário ideal é que a gente tivesse bem menos dessas incidências, onde a saúde, seja ela pública ou privada, que é um serviço, isso tem um custo, saúde é caro, saúde é uma coisa cara, não é uma coisa barata de se manter. Médicos, enfermeiros, técnicos, equipamentos, remédios, materiais, comida nos hospitais, tudo isso custa dinheiro, custa muito dinheiro para poder manter, seja pela saúde pública, seja pela saúde privada. Então, quanto menos pessoas chegassem nos hospitais, melhor. Principalmente aquelas pessoas que adoeceram por conta de problemas metabólicos, por conta de problemas que poderiam ser evitados
por conta de um estilo de vida, por uma alimentação melhor antes. Mas ok, chegou lá, o cenário ideal é que a gente tivesse médicos, enfermeiros, técnicos e também nutricionistas muito bem capacitados para poder tanto interagir com aquele médico para poder ministrar todos os medicamentos e os alimentos que aquele paciente pode comer naquele momento, à luz do tratamento que ele está recebendo, e também orientar esse paciente de como que ele se alimenta bem para o longo prazo, à luz da situação dele, da situação particular dele. E esse seria o cenário ideal, porque a gente pode fazer a pergunta: por que pacientes que têm problemas digestivos recebem justamente alimentos que prejudicam mais ainda o trato digestório? Por que o paciente recebe pão com glúten? Por que o paciente recebe alimentos com óleo de soja, alimentos com óleo de girassol? Mas a situação fica mais complicada ainda quando se trata de pacientes diabéticos. Eu já tive vários casos de pacientes diabéticos que precisaram passar por internações e ficaram com a glicemia completamente descontrolada por causa da alimentação servida no hospital. Imagina um paciente que já está com alto grau de resistência à insulina e recebe nas refeições pães, biscoitos, suco de caixinha, gelatina diet, tudo cheio de maltodestrina, que é um açúcar derivado do amido, que tem absorção mais rápida do que o próprio açúcar. No almoço e no jantar, também recebem os mesmos ultraprocessados, junto com um prato de arroz, feijão, legumes, um pouquinho só de carne e tudo sem tempero em pratinhos de plástico. Nos hospitais, é muito comum encontrarmos na aba de prescrição algumas dietas pré-moldadas, como dieta para diabético, dieta para hipertenso, dieta para hepatopata e por aí vai. Essa forma é uma forma de auxiliar os profissionais e acelerar aquela prescrição que pode ser bastante extensa. Porém, a gente encontra muitos equívocos nesses alimentos ofertados, como por exemplo, uma dieta para diabético. Normalmente a gente encontra no café da manhã pão, às vezes até com margarina, café com leite, uma opção de suco. No almoço e no jantar são servidos arroz, feijão, purê de batata e aí sim uma proteína, um legume e quem nunca ouviu falar da famosa gelatina de sobremesa de hospital, né? Isso é feito com uma falsa impressão de que o único problema ali, a única restrição do diabético seria o açúcar adicionado. Então, se ele trocar o açúcar do suco por um adoçante, estaria tudo resolvido. Mas não é muito bem isso que acontece. A gente sabe que os carboidratos, eles se transformam em glicose, né? Eles aumentam a nossa glicemia. Então, para um diabético, comer um pão ou comer um açúcar é exatamente a mesma coisa. E o que é ofertado para esse diabético durante uma internação hospitalar? Açúcar em formato de carboidrato. Como é que esses pacientes vão conseguir comer de um jeito saudável e ter um bom controle glicêmico? Eu já recebi casos de pacientes meus que estavam com a glicemia em 300, 400 no hospital, tomando insulina e sem conseguir reduzir esses valores. E quando finalmente receberam alta e voltaram para a alimentação de casa, rapidamente voltaram a ter controle da glicemia sem a necessidade de insulina. Um outro exemplo clássico de equívoco nessas dietas são para os pacientes portadores de doenças hepáticas, principalmente os que têm alguma doença hepática mais avançada, como a cirrose. Esses pacientes, pela própria doença, têm uma tendência à perda muscular muito importante e, inclusive, são sarcopênicos. O que eles mais precisam receber na dieta é proteína, mas quando a gente prescreve uma dieta para hepatopata, o que a gente vê, na grande maioria das vezes, são dietas hipoproteicas, com baixo teor de proteína, o que é um grande equívoco, porque vai piorar, sim, a estadia dele durante o hospital e vai piorar a saúde dele, o prognóstico dele a posterior também. Então, nessas dietas, a gente acaba vendo novamente um alto teor de carboidratos, o que só vai aumentar a glicemia desse paciente, o que não é nada interessante, principalmente para um paciente portador de cirrose hepática. Também já tive mais de um caso de pacientes com doença celíaca que passaram por internação e mesmo levando um relatório assinado por mim com as orientações sobre a alimentação, a comida servida é a mesma, à base de trigo e farinhas.
Agora imagina como a recuperação dessas pessoas expostas a esse tipo de alimentação, que leva a um descontrole glicêmico, a uma inflamação intestinal, fica ainda mais prejudicada, além do aumento do risco de lesões renais, infarto, AVC, infecções e a cicatrização completamente prejudicada. Muitos pacientes hospitalizados ficam horas em jejum, ou para fazer algum exame, ou num pós-operatório. E esse jejum longo normalmente é quebrado com açúcar, com carboidratos. Por exemplo, com torrada, com bolacha, pães, gelatinas, sucos e chás adoçados. E essa é a pior forma de quebrar um jejum. Quando eu quebro o jejum com carboidrato dessa forma, eu tenho um aumento muito rápido da minha glicemia, consequentemente um aumento da insulina também, do hormônio insulina. E isso para pacientes diabéticos ou para pacientes com resistência à insulina é uma péssima escolha. Aliás, quando a gente fala de pacientes diabéticos hospitalizados, a adequação da dieta é simplesmente trocar a farinha branca pela farinha integral, o que para esses pacientes não faz diferença nenhuma, é tão ruim quanto. Todo mundo que já trabalhou ou trabalha com alguma internação, tanto em enfermaria quanto UTI, com certeza já ficou com algum paciente internado por um tempo prolongado apenas para correção glicêmica. Isso é muito comum de acontecer, principalmente nos pacientes diabéticos. Eles descompensam mesmo a glicemia quando eles têm alguma infecção ou quando eles fazem alguma cirurgia. E é muito comum a gente ter a administração de corticoide nos pacientes internados, então isso também pode fazer uma descompensação da glicemia do paciente. Mas quando a gente resolve a causa base, as coisas devem se normalizar. Por que eles permanecem internados por tempo prolongado? Porque a única forma de tratamento que normalmente é realizada é a oferta de mais hipoglicemiantes, mais medicação, insulina, medicações orais, não importa a via, mas ninguém olha para a alimentação desses pacientes. E quando a gente muda a alimentação desse paciente, ele sim consegue ter uma alta precoce. Então, se a gente for olhar em relação a custo, se eu for oferecer mais proteína, por exemplo, para esses pacientes internados, e menos carboidratos que não têm valor nutritivo algum, como pães ou torradas, com certeza a proteína vai ter um custo mais elevado. Mas é um custo que não é tão mais elevado assim quando a gente compara com uma internação prolongada, que isso sim vai elevar os custos do hospital. Então isso a gente precisa repensar, tanto em relação a custos, valores, quanto à saúde desse paciente que está internado. De novo, existem duas vertentes. Uma é a limitação de recursos, é colocar os recursos ali, fazer com que a comida chegue no hospital. Esse já é um baita de um problema. E outro é a questão das diretrizes, porque comida, sim, é custo. Para um hospital, para a gestão hospitalar, isso é um custo, é uma despesa. E quanto menos despesa, melhor. Então, se não existe nenhuma lei, nenhuma diretriz que diga, olha, eu não posso ministrar nada doce para um paciente diabético, eu não posso ministrar pão, eu não posso dar pão para um paciente que tem problema digestivo, que se eu não tiver uma diretriz muito clara nesse sentido, o hospital, nada vai impedir o hospital de fazer isso. E ele vai avaliar o que é mais barato, ou seja, como que ele regula a despesa dele. Veja que esse problema ele tem múltiplas facetas, problemas de conhecimento, problemas de recursos, problema de disponibilidade, problema de capacitação, problemas de políticas públicas, problemas de regulação, ou seja, regulação do setor de saúde como um todo, que afeta diretamente como que um paciente ele é tratado. E também afeta como que o paciente chega no hospital, que muitas das vezes ele não deveria chegar, ele não deveria nem sequer estar lá para poder ser tratado. Que essa também é uma outra face, ou seja, cuidar e informar a população que a população se alimente melhor, tenha um melhor estilo de vida, se exercite para que ela não precise chegar no hospital, para que um paciente de diabetes tipo 2 não precise de uma amputação, não precise ficar cego, não precise de tantos remédios, não precisa de insulina, porque insulina é um medicamento caro, por mais que muitas vezes chegue de graça, através de alguns benefícios chegue de graça na população, aquele medicamento ele não é de graça, alguém pagou por aquele medicamento, porque a saúde é caro, e isso acaba por saturar todo o sistema.
E não são só os pacientes que estão sendo expostos a uma alimentação inadequada nos hospitais. Como o ritmo de trabalho de todos os profissionais envolvidos no atendimento de pacientes, desde médicos intensivistas, enfermeiros, responsáveis pela limpeza, atendentes, é muito intenso e geralmente em regime de longos plantões, sem pausas adequadas para as refeições, esses profissionais acabam recorrendo a alimentos de rápido acesso, como lanches fornecidos pelo próprio hospital ou em lanchonetes, ou ainda fast food que eles pedem por aplicativos. Esse comportamento é bem comum entre esses profissionais, o que contribui para o aumento da obesidade, riscos de saúde, aumento da inflamação sistêmica e, consequentemente, maior incidência de problemas de saúde, problemas gastrointestinais e problemas de depressão, sono, ansiedade. Fornecer alimentação adequada em grandes hospitais, especialmente os hospitais públicos, é uma tarefa difícil por diversas razões. Geralmente, o fornecimento das refeições hospitalares é feito por empresas terceirizadas, contratadas por meio de processos licitatórios, por valores que algumas vezes são tão baixos que são impeditivos para a garantia de produtos de qualidade e da contratação de mão de obra qualificada para o preparo dessas refeições, que precisam ter uma atenção bastante especial para questões de higiene, pelo alto risco de uma eventual contaminação, que pode causar nos pacientes problemas ainda mais sérios. Por outro lado, alimentos industrializados estão cheios de sal, açúcar, conservantes que aumentam o tempo que eles podem ficar armazenados. E ao contrário da comida fresca, que é muito perecível, esses alimentos eles estão em pacotinhos, o que garante a não contaminação desses alimentos. Quando eu penso em educação nutricional na sua coletividade, fora de casa, no ambiente coletivo, eu penso em escolas e eu penso em hospitais, com certeza. Naquele período ali de internação, é uma baita oportunidade para ensinar os pacientes e seus acompanhantes, familiares e amigos ali que estarão envolvidos nesse processo, sobre tudo relacionado a uma alimentação saudável. Também, naquela rotina hospitalar intensa e recorrente, é uma baita oportunidade para ensinar a sua equipe, todos os profissionais que estão ali envolvidos, que trabalham muitas horas, jornadas extensas, que se repetem no dia seguinte, no dia seguinte e no dia seguinte. Será que os hospitais estão aproveitando todo esse movimento, toda essa oportunidade para ensinar sobre educação alimentar? Será? Na minha visão, de quem conviveu 15 anos dentro de hospitais, eu te falo que infelizmente não. É exatamente o contrário. O que você aprendeu na maioria dos hospitais estava errado. Desaprenda aquilo, não leve para casa como algo a ser replicado, copiado. Não faça como eles fizeram. E aí você já vai estar no caminho certo. Existem vários mitos no que tange a parte nutricional no período perioperatório, tanto antes da cirurgia, quanto no pós-operatório imediato, quanto depois que o paciente vai para casa. Existe um trabalho muito bonito e muito eficaz que chama Projeto Acerto, brasileiro, de um colega de Mato Grosso, que a sigla significa Acelerando a Recuperação Total Pós-Operatória. Nesse projeto ele conseguiu demonstrar o grande benefício de diminuir o jejum pré-operatório desses pacientes, de iniciar o quanto antes a dieta no pós-operatório, claro, salvo-se contraindicações ou se casos muito graves, mas na maioria das vezes iniciar o quanto antes, caminhar o quanto antes e outras condutas no período perioperatório, inclusive a suplementação pré-operatória. Porque dentre os mitos que a gente tem, um dos maiores que se comprovou é que até mesmo a dosagem da albumina pré-operatória é um marcador de desfecho cirúrgico. Isso quer dizer que se o paciente tem baixa albumina na corrente sanguínea, ele tem baixos níveis de proteína no corpo, baixa massa muscular, isso é um preditor de piores desfechos pós-operatórios. Então, quando a gente vai submeter o paciente a determinadas cirurgias, até mesmo de cunho oncológico, quando o paciente está fazendo uma quimioterapia, ou enquanto até mesmo a gente aguarda o convênio autorizar outras coisas, esses pacientes são direcionados para uma equipe nutricional para fazer um aporte nutricional pré-operatório,
Porque durante a cirurgia o que a gente quer é que esse paciente se recupere bem, que ele tenha uma carga para aguentar esse trauma cirúrgico. O seu corpo não sabe a diferença de um trauma e de uma cirurgia, ele vai ver aquele corte da mesma maneira. Então a cicatrização vai ter que ser bem realizada e é o que a gente quer. Às vezes a gente faz uma anastomose, corta um pedaço do intestino, ou então, no meu caso, faz uma ressecção de parte do pulmão e a gente quer que isso cicatrize bem. E para isso cicatrizar você tem que ter aporte nutricional, as proteínas para poder fazer o carreamento dos antibióticos e todas as medicações. Então muitas vezes a gente faz uma suplementação pré-operatória nesse paciente para melhorar o desfecho dele cirúrgico no pós-operatório imediato. Geralmente, quem está internado está com algum problema de saúde mais complicado, ou uma infecção mais grave, fraturas, queimaduras, ou passou por algum trauma ou procedimento cirúrgico. Todas essas condições exigem muita energia do corpo e aumentam muito as necessidades de proteína para a nutrição adequada e para a boa recuperação desses pacientes. Isso acontece porque o processo de cicatrização, de reparação de tecidos, de síntese de colágeno e apoio ao sistema imunológico depende de uma quantidade grande de proteínas, e esse é um nutriente que não está disponível nos estoques de gordura do corpo. As recomendações vigentes hoje para pessoas saudáveis são da ingestão de 0,8 a 1,2 gramas de proteína para cada quilo de peso. Isso equivaleria a uns 280 a 350 gramas de carne por dia. Mas a gente sabe que essa quantidade é insuficiente para a manutenção de uma boa massa muscular. Mas em situações de internação por esses problemas, entre outros, essas necessidades podem mais do que dobrar, chegando a uma quantidade de 500 até 700 gramas de carne por dia. E a gente sabe que essa é uma quantidade muito grande e difícil de alcançar, especialmente para quem está internado. Mas a alimentação hospitalar está muito longe de ter esses valores nutricionais adequados. Nos hospitais, dificilmente essas necessidades vão ser atendidas adequadamente por uma série de razões. Primeiro, porque na maioria das vezes as refeições são padronizadas para todos os pacientes, respeitando as diretrizes padrão e não as necessidades individuais de cada um. Segundo, porque a alimentação, de forma geral, é cheia de ultraprocessados, como biscoitos, gelatina, pães do tipo bisnaguinha, sucos de caixinha e por aí vai. Esses alimentos são ricos em açúcares e farinhas e pobres em nutrientes, especialmente proteínas, vitaminas e minerais, e ainda são inflamatórios, o que atinge diretamente o intestino, reduzindo ainda mais a capacidade de absorver nutrientes de forma adequada. Um outro grande mito que existe no pós-operatório tardio aí é aquele mito de vó, que a gente não pode comer as famosas comidas remosas, que hoje em dia tem um cunho de comida processada e tudo mais, mas antigamente era um cunho de comida forte, comida gordurosa, com gordura animal saudável, derivada de aves, porcos, carnes e gorduras saudáveis. E tudo bem, isso é uma maravilha. E assim, quero deixar bem claro, não estamos falando aqui de pacientes, por exemplo, pós-operatório de cirurgia bariátrica, que a gente tem que ajustar a dieta até para uma alteração fisiológica mecânica que foi feita. Esse é o intuito da cirurgia. Mas em geral, cirurgias eletivas de pequeno, médio porte ou até grande porte, uma cirurgia cardíaca ou uma cirurgia torácica mesmo, que não tenha alteração mecânica do intestino, não existe contraindicação para comida remosa, a gente até indica. Então, quando os meus pacientes vêm, doutor, o que eu posso comer no pós-operatório? Tem que comer levinho, uma bolachinha com um bolinho e um suquinho. Eu falo, nada de inho. Eu quero que você coma carne moída, com ovo, gemada. Se quiser um pouquinho de fruta, não tem problema. Evita suco pela carga de glicose. Então, assim, a dieta no perioperatório, ela é a mesma, em resumo, do que na vida normal do dia a dia. Evitar alimentos ultraprocessados, evitar carboidratos refinados, evitar açúcar e comer comida de verdade, como a gente sempre fala, bicho e planta. Na maioria das vezes, as refeições também são preparadas sem nenhum tipo de tempero, servidas em pratos e copos de plástico e talheres de plástico. Agora pensa num paciente que já está com sérios problemas de saúde,
muitas vezes com dores, mal-estar, inapetente e ainda recebem refeições nessas condições, acompanhadas de suco de caixinha, gelatina e vários pacotinhos de biscoito. O que você acha que esses pacientes vão preferir comer? O alimento natural, totalmente sem gosto e sem tempero, em pratinhos de plástico, ou os ultraprocessados que são hiperpalatáveis e fácil de segurar nos pacotinhos? Quando a gente pensa em alimentação hospitalar, a gente tem que pensar que esse paciente, tendo ele sido submetido a um procedimento cirúrgico ou uma internação clínica, esse paciente tem doença. E o que a gente quer dizer com isso? Que esse paciente muitas vezes ele tem desnutrição, ele tem falta de vitaminas, de minerais e muitas vezes de proteína. E isso não só prejudica a cicatrização, por exemplo, de uma ferida cirúrgica, como também prolonga o tempo de internação no hospital. Uma coisa muito importante de se entender é que se a gente vai pensar em uma cirurgia, por exemplo, e o exemplo da cirurgia é muito bacana, porque muitas vezes as cirurgias não são de urgência, são cirurgias que são agendadas, são programadas. E esse paciente vai fazer uma cirurgia programada no hospital. Então é muito importante que a gente saliente, não só com o paciente, mas com as famílias que suportam esse paciente, que esse paciente precisa ser visto na sua condição nutricional antes da cirurgia. E não só cirurgias comuns, como uma retirada de vesícula, ou, por exemplo, nas crianças, a retirada das amígdalas, mas também em cirurgias bariátricas. Esses pacientes têm deficiências nutricionais graves prévias à cirurgia. E isso prejudica muito, não só a questão da recuperação cirúrgica, como eu disse, não só o tempo de internação, que esse paciente pode vir a precisar ter mais do que o necessário, mas também todo o processo pós isso em casa. Então esse paciente pode ter a vir a mais complicações em casa pós-cirúrgicas em decorrência de má nutrição. Então é importante salientar com as famílias, com os pacientes, com toda a equipe, que esse paciente precisa ser visto do ponto de vista nutricional. Verificar as vitaminas, verificar se esse paciente não tem sarcopenia, ou seja, se esse paciente não tem baixa capacidade muscular, se esse paciente tem sarcodinia, se esse paciente consegue realmente ter uma boa composição e fazer com que essa musculatura trabalhe. Isso é muito importante, porque isso prejudica esse paciente no pós-operatório cirúrgico agudo e no pós-operatório cirúrgico tardio. Quando existe essa necessidade aumentada de proteínas que não é atendida pela alimentação, o corpo acaba recorrendo aos músculos, fazendo o processo de catabolismo, que vai consumindo os músculos esqueléticos e utilizando as proteínas que formam esses músculos para outros processos importantes, como a cicatrização e recuperação de tecidos. Por isso, quando a gente vê pessoas que estão passando ou que passaram por períodos de internação, a gente vê que elas estão com uma perda muscular visível, conhecida como sarcopenia. Essa situação ficou muito visível no caso do ator Kaique Brito, que é um rapaz jovem com uma massa muscular considerável, que sofreu um atropelamento grave e ficou internado por quase um mês, mas ele saiu do hospital quase sem nenhum músculo. E essa perda muscular que ele teve não foi só por causa da atrofia muscular pelo tempo que ele ficou parado, mas foi principalmente por causa da grande necessidade proteica para os processos inflamatórios e de cicatrização e calcificação de fraturas. Vários estudos mostram que uma ingestão adequada de proteínas, atendendo às necessidades de cada caso, reduz o tempo de internação dos pacientes e o risco de complicações. Em relação ao que o paciente precisa receber no hospital e o que ele realmente recebe. Todos os hospitais, eles visam, dentro do seu serviço de nutrição, única e exclusivamente seguir diretrizes nutricionais, que no Brasil não são revistas há mais de 10 anos, as diretrizes nutricionais de nutrição integral não são revistas há mais de 10 anos, e não só isso, os hospitais ou os serviços de nutrição dos hospitais muitas vezes não contam com o médico e muitas vezes quando contam com o médico, esse médico também segue essas diretrizes ultrapassadas nutricionais.
Além disso, o hospital, o serviço de nutrição e principalmente as nutricionistas, elas precisam ter contenção de gastos, de custos. Então, muitas vezes a gente tem uma dificuldade em aquisição dos alimentos mais densos nutricionalmente. E isso a gente pode trazer em relação à proteína. A proteína é mais cara. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês vão num restaurante, por exemplo, e tem um prato de carne e um prato de massa, qual é o prato que é mais custoso, que custa mais? O prato que tem a carne como principal e não a massa. Por quê? Porque a proteína, ele é o alimento, é o nutriente mais importante, mais rico, mais denso nutricionalmente. Então ele tende a custar mais. E o prato da massa, que é rico em carboidrato, mesmo que seja uma massa que tenha um pouco de frango ou um pouco de bacon, enfim, ela é um prato que tem mais carboidrato. Então ele tende a ser menos custoso, ele tende a ter um preço menor. Isso a mesma coisa acontece nos hospitais. Pratos ou a aquisição de proteína de origem animal, seja ela qual for, ela é mais dispendiosa, ela custa mais para o serviço de nutrição. E as nutricionistas têm um valor X para gastar durante o mês. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente tem pequenas quantidades de proteína nesses alimentos e principalmente nessas refeições. Muitas vezes, o café da manhã, que é a refeição que deveria também ter proteína, não tem. Então, a gente vê cafés da manhã comumente nos hospitais com pão, margarina, às vezes presunto e queijo, às vezes não. E isso também é uma dificuldade, porque em todas as refeições deveria ter. E além disso, quando a gente não tem esse aporte de proteína, a gente poderia ter aporte de proteína extra. Ou como um lanche, se esse paciente tem dificuldade em se alimentar, ou se ele precisa fazer fracionamento dessas refeições, então ele poderia ter um aporte de uma proteína do tipo um aminoácido essencial ou até mesmo em forma de whey protein ou de peptídeo, que poderia ser um aporte maior. Mas tudo isso é muito oneroso, tudo isso tem muito custo. Então é muito importante que a gente entenda que as diretrizes nutricionais, aliado aos custos, as nutricionistas acabam tendo que reter algum alimento em detrimento de outro, provocam o que a gente tem nesses hospitais, o que a gente vê nesses hospitais em relação à alimentação. Dificuldades em oferecer os melhores alimentos e muitas vezes em detrimento e com excesso de carboidrato. Quando a gente fala em desnutrição hospitalar, a gente está falando de um problema nacional, que acontece também não só a nível de SUS. A gente tem aí uma estimativa de que 50% dos pacientes internados estão em estado de desnutrição. E muitos desses pacientes já estão desnutridos no momento da admissão hospitalar. Então, quais são os riscos que isso envolve? Isso envolve uma maior morbimortalidade, uma maior necessidade de cuidados intensivos, um maior tempo de internação, porque essa pessoa vai demorar mais a se recuperar, e isso obviamente aumenta os custos. Então, a gente precisa estar de olho nisso e trabalhar na educação alimentar dentro desse ambiente, porque se a pessoa não tem acesso a isso fora, ela vai ter ali dentro daquele ambiente. E a educação precisa também ser feita para os familiares, porque essa pessoa vai sair, vai voltar, se tudo der certo, para o ambiente onde ela vivia, e esses familiares precisam estar orientados. Esses familiares também precisam estar orientados da importância dessa alimentação para a recuperação da saúde e como é importante a pessoa fazer ali a alimentação que é oferecida no hospital, que não se leve alimentos mais palatáveis, mais gostosos, como forma de presente. E esses familiares é que vão ser o porta-voz, muitas vezes, para outros visitantes também, para que eles não ofereçam esse tipo de alimento dentro ali daquele ambiente. A gente sabe que é difícil controlar o que acontece muitas vezes dentro do quarto, mas precisa partir de um processo de educação nutricional, então com o paciente e também com os familiares. Já que os hospitais são centros de saúde, centros de cura,
que a dieta hospitalar é tão errada? Porque o que é servido ali para a equipe, para os pacientes, acompanhantes, familiares, por que essa alimentação não está de acordo com o que a gente sabe sobre saúde? E pelo contrário, é exatamente a alimentação que causa as doenças que levou a maioria daqueles pacientes a precisar de um atendimento hospitalar. De onde vem esse problema? A base dessa história, há muitas décadas, nas diretrizes nutricionais equivocadas, numa pirâmide alimentar que priorizou alimentos errados, num cardápio desenhado com base em contagem de calorias. E aí a gente estende para problemas econômicos, de custo, porque o que vai ser mais barato comprar? Boas proteínas e boas gorduras? Ou farináceos, refinados, industrializados, produzidos em larga escala e pobre nutricionalmente? Isso daí é mais barato, isso é mais prático e agrada o paladar da maioria das pessoas desinformadas. Outro problema é a logística. Como que eu vou armazenar? A validade disso? Como que eu vou conseguir entregar dentro do prazo? Quando eu for entregar, as características ao olho, ao paladar, ainda estarão como de quando aquele alimento foi produzido? Quando a gente lida com alimentos in natura, você sabe aí na tua casa, tem uma validade. Aquele legume, aquela fruta, aquela verdura vai vencer em algum tempo. O acondicionamento das proteínas, das gorduras. Mas quando você está lidando com comida de pacotinho, de caixinha, de latinha, de garrafinha, né? Ultraprocessado, isso daí dura meses, dura anos até em alguns casos, na prateleira do mercado, no estoque, no armazém, e vai durar também. E vai chegar à boca do consumidor com a mesma característica de quando ele foi produzido. Às custas de muita química, de muito conservante, de muito corante, de muita porcaria ali que não deveria fazer parte da nossa dieta. Exatamente o estilo de alimentação que nos causa doenças. E aí você interna para tentar curar a sua doença e o que você encontra? É triste esse cenário. Nós precisamos mudar essa história. E isso requer conhecimento, dedicação, cobrança da população. Coisas importantes que a gente tem que lembrar para esses pacientes que estão internados. E principalmente para pacientes que precisam de recuperação de feridas, que estão em internações prolongadas e precisam de uma recuperação melhor. Vitaminas, principalmente vitaminas lipossolúveis, são muito importantes. Então, atentar para níveis de vitamina D, para níveis de vitamina E e vitamina A, que são vitaminas antioxidantes e que auxiliam no processo de recuperação. Pacientes que têm feridas operatórias, é muito importante ver e muitas vezes fazer reposição não só da proteína em forma melhor absortiva, como eu já comentei aqui, a gente ter a absorção na forma de aminoácidos ou de peptídeos ou do próprio whey protein, se esse paciente for tolerante ao whey protein, e de vitamina C e zinco. Vitamina C é muito importante para a formação do colágeno e zinco é extremamente importante também para a recuperação e para regeneração de feridas. Então, esses nutrientes têm que ser vistos e muitas vezes têm que ser suplementados. E isso é importante que um médico, de preferência com formação e especialização em nutrologia, consiga acompanhar esses pacientes e muitas vezes você pode pedir para que seja visto não só pelo serviço de nutrição, mas por um médico com formação em nutrologia que esteja presente no hospital. Porque é muito importante que nessas equipes de nutrição e nesses serviços de nutrição tenha um médico especialista em nutrologia para orientar e principalmente para poder tratar esses pacientes que têm deficiências nutricionais na sua grande maioria. Quando a gente fala em comida de hospital, muita gente já faz cara feia. A maioria porque o gosto, a aparência, o cheiro, a apresentação não lhe agrada muito. Infelizmente, a maioria não sabe que o problema vai muito além disso. O problema está na qualidade nutricional daquilo que é fornecido, que é o que a população está fazendo no seu dia a dia, levando para dentro de casa, colocando lá no carrinho do supermercado, na sua despensa, na sua geladeira, no fogão e na mesa.
colocando na boca do teu filho alimento que causa doença. Doenças que se acumulam e só pioram ao longo dos anos. Doenças que vão levar a complicações. Em algum momento você vai precisar daquele atendimento hospitalar. E lá naquele hospital você encontra o quê? Exatamente um reforço daquilo que você passou a vida fazendo de errado. Aquela alimentação que não melhora a tua saúde, pelo contrário, só piora. Espera aí, Felipe, não é isso não. Eu trabalhei 15 anos em hospital. Vivi muitas e muitas horas, muitos e muitos plantões dentro de um hospital. Por muito tempo da minha vida, durante semanas ali, eu fazia mais refeições lá no hospital do que até mesmo em casa. Eu sei na prática muito bem como isso funciona. Olha lá, o que é servido? Você acha que uma bolacha água e sal, uma torrada, é um alimento com qualidade nutricional? Você acha que servir sachêzinhos de açúcar, de sal refinado, você acha que preparar o alimento com óleo vegetal, servir ali uma margarina é adequado? Você acha que servir sucos é adequado? E eu não estou nem falando do suco artificial, que muitas vezes é mesmo, aquele preparado que vai ser reconstituído na máquina. Mesmo que seja um suco natural, deve ser utilizado de rotina pela maioria das pessoas? Você acha que gelatina é algo que é saudável? Qual a composição de uma gelatina? Você já parou para dar uma reparada no que é servido ali pela maioria dos hospitais? E aí a gente se depara com um reforço quando você está ali internado e a maioria da população que não tem conhecimento algum sobre isso acha que aquilo é normal, acha que aquilo pode. Opa, se lá no hospital serve, até mesmo a equipe come, os médicos, as enfermeiras, os auxiliares, toda a equipe come aquilo, por que que eu deveria, como um leigo, achar que aquilo não é saudável, não é adequado, que não faz bem para a minha saúde? Não é verdade? Então a gente tem que mudar muita coisa. Mudar desde as recomendações das diretrizes nutricionais, a famosa pirâmide alimentar, mudar o trabalho das nutricionistas que atuam dentro dos hospitais, mudar a cabeça e a visão dos administradores, de quem gerencia, de quem assina o cheque, de quem contrata, de quem demite. E essa visão precisa ser mudada para que a gente consiga implementar realmente uma educação nutricional dentro do hospital. Não só falando, mas dando exemplo, fornecendo ali alimentos saudáveis. Imagina o quanto seria diferente se aquelas pessoas pudessem ali, durante uma internação, experimentar alimentos com uma qualidade nutricional muito boa. Alimentos que realmente vão fazer o seu organismo funcionar, o seu intestino, desinflamar, melhorar o seu controle de glicemia, de açúcar do sangue, melhorar o seu controle de pressão, fazer aquela pessoa ter mais nutrientes e sentir-se melhor, acelerar o processo de recuperação. Afinal de contas, ela foi ali para cuidar de um problema, para se recuperar de alguma doença. Imagina se isso acontecesse. Isso não é utopia, isso é possível. Só que requer dedicação e requer mudança da cabeça de muita gente, em várias esferas de uma hierarquia aí que infelizmente está muito engessada. Faça a tua parte. Enquanto população, mude a tua vida. E se você um dia precisar do ambiente hospitalar, você vai saber pelo menos quais as ciladas que estão ali e como evitá-las da melhor maneira possível, até que o dia ideal chegue e você possa ter tranquilidade aonde quer que esteja. O impacto da alimentação adequada na recuperação dos pacientes não afeta só o lado físico, mas também a parte emocional dessas pessoas que já estão passando por situações difíceis, expostas a vários níveis de estresse emocional, dor, angústia, tédio, e uma alimentação inadequada e ainda sem sabor pode piorar ainda mais esse quadro. O que as pessoas, e aí pacientes, familiares, algumas vezes profissionais, buscam fazer através desses alimentos, através da comida, é um alívio para o sofrimento,
para dor, que é causado no processo de doença, mas também o processo de hospitalização. No processo de hospitalização, a pessoa ela deixa de ser um indivíduo com todas as suas particularidades, ela passa a ser um número, então ela perde identidade. Então, quando eu falo de um sofrimento, eu não estou só relacionando o sofrimento físico ali do corpo com aquela doença, mas também um sofrimento emocional, um sofrimento social e até um sofrimento espiritual. Se eu não pensar em todos esses âmbitos, eu vou oferecer ali um alívio momentâneo para aquela dor e para aquela angústia que todos estão passando. Proporcionar esses momentos de prazer é sim importante para acelerar o processo de recuperação do paciente. Porém, o que eu estou falando aqui é de acessar outros recursos para alívio do sofrimento, da dor e acelerar essa melhora sem necessariamente acessar alimentos hiperpalatáveis e pouco saudáveis para isso. Grande parte dos sintomas de angústia que pessoas em estado de internação e de doença passam se dá principalmente pela perda de identidade, perda de sentido na vida, o que me faz pensar na importância que é ter profissionais de saúde, de cuidado, preocupados com isso e preocupados com os aspectos emocionais e até espirituais desses pacientes internados. Quem faz isso muito bem, esse resgate da individualidade, é o terapeuta ocupacional e a equipe de cuidados paliativos, que infelizmente ainda é muito escassa por todo o país. A terapia ocupacional dentro do ambiente hospitalar auxilia no resgate de mecanismos individuais do próprio paciente para proporcionar prazer e conforto durante o tratamento. E a participação em atividades que resgatam a identidade daquela pessoa, que fazem sentido para ela, essas atividades têm o potencial maior de serem eficientes, mais eficientes e terem um efeito mais duradouro do que, por exemplo, você comer um doce que vai te gerar um prazer ali que é apenas momentâneo. E o terapeuta ocupacional é quem faz bem esse meio de campo, quem usa as atividades humanas e o fazer como recurso terapêutico para recuperar a identidade e o sentido dessas pessoas, podendo oferecer isso através do fazer, da atividade, porém dentro das limitações, dos recursos que o próprio hospital pode oferecer. Por exemplo, uma pessoa que tem um histórico com música, ela pode, de repente, ter acesso a instrumentos musicais para ela fazer uma experimentação. Uma pessoa que é bailarina, ela pode poder fazer algum exercício ali mínimo que seja dentro das condições físicas dela para resgatar isso. Uma pessoa que é cabeleireira, poder executar ali a sua função, que seja fazendo uma escova no cabelo de uma enfermeira. Ou até eu favorecer com que essa pessoa tenha algum tipo de participação no trabalho dela, porque isso também é importante. Então, dentro ali das possibilidades da empresa dela, ela poder trabalhar 2 horas à distância, seria interessante também poder fazer esse meio de campo. E atividades expressivas também caem muito bem nesse momento. Então, uma atividade de escrita, atividades artísticas, de pintura, mas claro que isso precisa fazer parte do repertório da pessoa, porque se não fizer sentido, não vai ter o efeito que a gente espera. Então, o que eu quero trazer aqui é uma expansão do olhar para outros recursos que a gente pode abrir mão para lidar com o sofrimento, não apenas através da comida. O problema é que a gente está numa sociedade hoje em dia em que as pessoas, no geral, elas carecem de outros recursos para lidar com o sofrimento e com as angústias e com a dor e acabam descontando isso na alimentação. E isso acontece não só com os pacientes e seus familiares, mas também com os profissionais de saúde que estão cuidando desse paciente. E qual que é a responsabilidade do médico que está ali cuidando daquele paciente
durante a internação. Vou falar como médico que eu sou, com 18 anos de experiência na medicina, sendo que 15 foram dentro de hospital. O médico tem um papel fundamental. Infelizmente, ele não consegue resolver tudo, porque depende da nutricionista hospitalar, depende das compras e depende, acima disso, da administração daquele hospital, da gerência, de quem vai assinar o cheque. Só que o médico, ele reafirma e dá a palavra final ali no seu dia a dia, quando ele faz a prescrição. Todos os dias um paciente internado precisa ter uma prescrição, não só do que ele vai tomar de remédio, não só do exame que ele vai fazer. Essa prescrição inclui, como primeiro item, a dieta. Então a gente coloca lá em cima. Antigamente fazíamos à mão isso daí, então o médico colocava ali o que ele imaginava. Hoje, muito mais prático, com os prontuários eletrônicos que a maioria dos hospitais utilizam, você já vai lá e só preenche. Eu vou te falar dos padrões mais comuns ali de dieta que a gente observa dentro do hospital. Dieta para hipertenso, HAS, hipertensão arterial sistêmica. Dieta para DM, para diabético. Dieta para renal crônico e dieta para cardiopata. Aí você fala, pô Felipe, mas então tá tudo certo, tem uma dieta para cada um dos grandes grupos aí de doenças. Você sabe o que envolve essa dieta? Eu gostaria de ter aprendido isso 18 anos atrás, ou muito antes até. Hoje eu tenho vergonha de falar que eu prescrevia dessa maneira, que é a maneira que existe. É o comum. Eu tenho vergonha de ter aceitado isso por muitos anos. Quando a gente prescreve uma dieta para hipertenso, significa que ela é hipossódica apenas. Hipossódica, com baixo sal. Ah, mas o sal faz mal? O sal refinado realmente faz mal. Ele não devia existir na vida de ninguém. Não só lá no hospital, lá em casa não devia existir. O sal refinado realmente é um sal que é pobre em vários nutrientes e só lhe sobra cloreto de sódio. Então ele é exagerado em sódio. Realmente eu preciso diminuir esse sódio do sal refinado. Mas eu deveria utilizar um sal integral de qualidade, sem nenhum problema, sem nenhuma restrição. Especialmente para esse paciente hipertenso. O problema da pressão dele não é do sal que ele está consumindo. É de tudo aquilo que aumenta o açúcar do sangue. Carboidratos simples, refinados e ultraprocessados. Tudo aquilo que ele come e bebe que vai levar a um aumento do açúcar do sangue. Mas isso é um assunto para outro capítulo. Aquela dieta do diabético. Opa, então tá tudo certo. Tira-se o açúcar de cana. Entram aqueles produtos que são diet. O diet é o que não tem o açúcar de cana, mas pode ter outros açúcares, especialmente os açúcares industrializados, adoçantes artificiais que são péssimos para a nossa saúde, especialmente a saúde intestinal. E o principal, nessa dieta para DM, para diabético, entram todos os carboidratos simples, refinados, ultraprocessados, incluindo arroz, macarrão, pão, biscoito, bolacha, torradinha, sucos, refrigerante, poderia entrar tudo isso. Só não ter açúcar que pode entrar. Essa é a visão da nutrição tradicional. E isso é servido a um diabético. Então não é raro, aliás, infelizmente é absolutamente comum, você ver um diabético ali recebendo uma bandeja de pães, de biscoito, de torradinha, de bolachinha, de geleia, um copão de suco. Isso é comum, é considerado como normal. Pensa-se que tirei o açúcar, tá tudo resolvido. E aí você tem a dieta para renal crônico. O paciente que tem alteração nos rins, uma insuficiência renal crônica, a dieta dele é pobre em proteínas. Um grande equívoco. Além de retirar um dos melhores nutrientes que a gente tem, aliás, ou o melhor nutriente que a gente tem na nossa dieta, e não é só para músculo, essa conversa vai muito além dos músculos. Essa dieta para renal crônico, que é pobre em proteínas, quando eu tiro a proteína de um cardápio, o que vai sobrar? Aliás, o que vai ter um predomínio? Carboidratos simples, refinados e ultraprocessados. Exatamente aquilo que faz subir o açúcar do sangue, que faz subir a pressão
que promove uma sobrecarga nos rins, uma sobrecarga hidrossalina, vai fazer uma retenção de sal e água e leva às complicações das doenças renais. Olha que grande equívoco. E aí nós temos então um paciente grave, um paciente que infartou, que fez uma cirurgia cardíaca, e ele recebe uma prescrição para cardiopata. Essa deve ser muito boa, hein? A prescrição do cardiopata, ela é hipossódica e hipogordurosa. Já tiraram o sal da vida lá, que eu já falei no hipertenso. Agora vão tirar a gordura, porque o conceito geral é de que a gordura entope a artéria e a gordura faz mal. Então eu tiro a gordura. Eu tiro toda aquela gordura boa que deveria ser consumida e deixo o paciente entregue ao pão, ao biscoito, à bolacha, ao suco, à geleia, ao refrigerante, talvez. Porque isso pode, aos olhos das velhas recomendações nutricionais de uma pirâmide alimentar que está ultrapassada. Então, sim, como médico, eu tenho vergonha de não ter tido essa visão muitos e muitos anos atrás e ter brigado ali para mudar essa história, pelo menos naquele ambiente que eu trabalhava. A gente precisa levar esta voz adiante com um maior número de pessoas, porque a vida das pessoas está dependendo disso. Não se omita. Colega, se você está aí trabalhando em hospital, comece a mudar essa história. Mude para você, mude para a tua vida, mude para os teus pacientes e mude de todo mundo que está ao teu redor.